E aí, gente, vamos voltar a falar de livro aqui nesse canal. Para o vídeo de hoje eu trouxe alguns livros de tarô que eu considero bem essenciais na nossa prática, seja para iniciar no tarô ou ainda aprofundar os nossos conhecimentos. Claro que você não precisa seguir cada um desses livros como uma regra, apenas pegar essa informação como um plus na sua prática. E eu sou uma pessoa que, junto do estudo, defendo muito a ideia de você ter um conhecimento sobre história do tarô, porque é assim que a gente consegue entender por que as imagens que estão representadas dentro do baralho estão representadas daquela forma, quais eram os significados que se atribuíam e afins. Porque a gente sabe que o tarô não surge como um oráculo, então as imagens que estão lá representam muito bem uma época específica. Por conta disso, não dá para não falar do livro História do Tarô, da Isabelle Nadolny. Não é o único livro que a gente tem sobre história do tarô, mas eu gosto muito desse livro especificamente falando, justamente porque é um livro que consegue juntar muito bem as informações em ordem cronológica. E eu acredito que isso, no nosso estudo do tarô, é um facilitador muito grande para a gente conseguir compreender o que vem primeiro, o que vem depois, e o que a gente precisa buscar entender para melhorar os nossos estudos, né? Eu hoje, depois de alguns anos praticando tarô, eu tenho ainda mais uma ideia de como que realmente a gente precisa de verdade aprender pelo menos um pouquinho de história do tarô, porque é assim que a gente evita falar bobagem. Esses dias passados eu tava num vídeo despretensiosamente e eu vi uma pessoa falando que o tarô não tem nada de cristão. E aí eu fiquei pensando, caramba, porque isso é básico de história do tarô, naquele sentido de que tudo bem, a gente não utiliza o tarô num contexto atualmente religioso ou católico cristão, mas o tarô é católico e cristão. A gente pode perceber isso nas figuras como o Papa, a Papisa, as virtudes e muito mais, né? Quando você estuda a história do tarô, pelo menos um pouco, você não precisa ser nenhum expert, você vai conseguindo compreender por que determinados símbolos estão representados de tal forma e como que a gente atribui significados para esses símbolos. E aí eu indico este livro aqui justamente porque a gente tem de uma forma muito mais facilitada esse acesso em história do tarô. Acredito que a linguagem dela é uma linguagem muito boa, mas também porque tem um espaço que ela fala só sobre os arcanos maiores e qual foram as posições que eles já tomaram no baralho, quais significados eles já ganharam também por outros autores, e principalmente o contexto histórico e de onde é que vem aquela imagem. Então, assim, é um livro que, na minha opinião, ele se torna um essencial justamente por isso. Tanto desse livro, que é o História do Tarô, da Isabelle Nadolny, quanto o próximo livro que eu vou falar, que é o Tarô, Simbologia e Ocultismo, do Ney Naif, ambos têm resenha aqui no canal já falando só sobre os livros. Eu vou deixar aqui nos cards também, caso você queira dar uma passada por lá, conhecer um pouco mais profundamente o que tem em cada um dos capítulos e afins. Mas o tarô, simbologia e ocultismo também tem um caráter histórico em um determinado momento do livro. O Ney Naif, ele se preocupa em falar da história do tarô aqui no Brasil, principalmente falando o avanço da internet e afins. Eu acho que isso ensina muita coisa pra gente também, porque a partir do momento que você tem o conhecimento histórico, isso te ajuda a não fazer salada nos seus estudos no tarô. Quando a gente pensa nas correntes de pensamento, por exemplo, as mais famosas são a escola francesa, a escola inglesa, isso também te ajuda muito a saber minimamente por qual caminho você está seguindo e afins. Mas o Ney Naif traz dentro desse livro aqui, para mim é o ouro, naquele sentido de ser um ótimo guia de você entender tudo aquilo que o tarô é e tudo aquilo que o tarô não é. Então, quais são as funcionalidades que ele tem, para que serve, o que é cada coisa, o que é arcano, o que é um signo, o que é um símbolo. Isso tudo são pontos muito cruciais justamente para que você consiga fazer do seu estudo um estudo coerente, um estudo sólido. Eu sei que quando a gente começa no tarô, geralmente a gente está muito interessado a saber a significação das cartas. E a significação das cartas, estudar de forma embasada, é muito importante, mas nem sempre é tudo. Então, entender sobre a estrutura do tarô, o que é, o que não é, por que é oráculo, como que desenvolve afins, é uma forma de você conseguir estruturar muito bem o teu conhecimento e tudo mais. E esse conteúdo que eu tô fazendo para vocês hoje sobre livros essenciais, ele é uma pequena partezinha de um conteúdo completo sobre livros que tem na minha comunidade de tarô. Quando eu comecei no tarô, apesar de a gente ter muito material na internet, então a gente tem muito conteúdo para consumir, a gente tem livros, a gente tem cursos,
tudo isso de alguma forma vai formando a gente, mas sabe quando falta aquele espaço de troca, de aprendizado, ou ainda aquele espaço que você consegue minimamente falar com outros praticantes que vivem a mesma coisa que você, seja no início dos seus estudos, seja porque você já é profissional? Eu criei a minha comunidade de tarô exatamente por esse motivo. Como era algo que eu sentia falta no início da minha prática, eu levo conteúdos para minha comunidade que de alguma forma pode funcionar como uma interação bacana com os outros praticantes que estão lá também. A nossa comunidade está crescendo cada dia mais. E você também fazendo parte da minha comunidade, você faz com que o meu trabalho aqui na internet continue existindo, porque produzir conteúdo demanda bastante pesquisa, demanda roteiro, demanda bastante tempo para conseguir produzir, para conseguir editar e afins. Além de você estar recebendo esse conteúdo que pode agregar muito na sua prática, é uma contribuição que você me dá que faz com que eu consiga continuar criando e afins. Cogite a possibilidade de se tornar um apoiador da minha comunidade, se tornando um eremiter. O link tá aqui na descrição e eu espero você por lá também. Hoje eu tô falando sobre os livros essenciais, o comecinho. No conteúdo da comunidade, que é o conteúdo completo, tem se você segue escola inglesa, se você segue escola francesa, o que eu recomendo para iniciar em escola francesa, o que eu recomendo para aprofundar e afins, mas um livro que realmente é um ótimo livro para você investir, independente se você segue escola inglesa ou francesa, é um dicionário de símbolos. Eu tenho este daqui, do Jean Chevalier, e esse é um tipo de livro que não serve necessariamente para que você estude tarô e se forme tarólogo, naquele sentido de buscar significação de cartas ou coisas dentro desse sentido. É claro que nenhum desses livros vai te formar um tarólogo. Na verdade, é uma junção do todo. Então, a gente busca uma ferramenta aqui, a gente busca uma ferramenta ali, a gente faz um curso, a gente lê um livro, a gente entra na minha comunidade. E assim a gente vai construindo os nossos estudos. O que eu trago aqui são alguns livros que eu acho que eles fazem toda a diferença na hora de você estudar. E por que ter um dicionário de símbolos é tão importante? Porque quando a gente está fazendo uma leitura de tarô, ou quando a gente está estudando sobre os arcanos, quando a gente está fazendo os nossos estudos, a gente tem que sempre lembrar que a gente não está decorando desenho ou a gente não está associando imagens. A associação das imagens, ou ainda quando a gente faz linguagem dos pássaros dentro de uma leitura, são pontos muito fundamentais e importantes e fazem parte, mas não é tudo. Quando a gente está falando de uma boa leitura de tarô, estruturada, embasada, a gente consegue ver aquele símbolo como uma representação geral, independente do tema que está sendo analisado. E é para isso que um dicionário de símbolos vai te ajudar a compreender um pouco mais sobre os símbolos presentes dentro das cartas. Então, vou te dar um exemplo. Digamos que você esteja estudando a carta da papisa e lá na carta da papisa você percebe que ela usa uma coroa. A gente pode começar a pensar o que significa coroa, além só do que eu estou vendo aqui nesse livro de tarô, que vai ter esse segmento, enquanto essa significação para o tarô especificamente falando. E aí você vem no seu dicionário de símbolos e busca a palavra coroa para ver o que significa, qual atribuição que tem, o que historicamente pode estar representando. É uma maneira de você agregar nos seus estudos. Um dicionário de símbolos, pelo menos na minha opinião, você pode utilizar ele como consulta. Esse daqui é bem grande, você não precisa necessariamente ler ele de cabo a rabo, mas vai funcionar para que você abra o seu estudo no tarô, estou estudando sobre determinada coisa, e assim você vai agregando uma coisa na outra. Então, estuda o que o autor do livro que você está lendo fala sobre aquela carta, começa a pensar também quais símbolos chaves que representam aquela carta também, e aí busca no seu dicionário de símbolos para poder agregar esse estudo, ver se tem alguma outra correlação e afins. Para finalizar, um outro livro que eu considero muito importante também na nossa prática hoje, não é um livro muito mainstream, ele é um livro que existe apenas de forma digital e se chama Fundamentos da Prática Oracular com o Tarô. É um livro de uma autora brasileira também, chamada Kelma Maziero, inclusive um beijo, Kelma. Este livro, na minha opinião, ele se torna um essencial caso você já tenha um conhecimento prévio com o tarô, e ele se torna um essencial caso você queira trabalhar com o tarô também. Porque nesse livro, a Kelma se propõe a trazer pesquisas que ela faz constantemente no Instagram dela. Inclusive, conheçam o trabalho dela também, porque ela sempre está promovendo debate lá nas redes dela
sobre questões que anseiam o oraculista, o praticante, o profissional, o iniciante no tarô. Dentro destas pesquisas que ela faz, ela consegue desenvolver alguns assuntos que são extremamente relevantes na nossa prática hoje. Por exemplo, ética e tarô, qual o papel do tarô no Brasil para as pessoas, como que a gente faz para oferecer uma boa consulta, qual a importância da comunicação. É um livro que você lê ele numa sentada, porque é gostoso de ler. Ele é um livro que, por ser digital, tem um formato com imagens, com tabelas, com elementos que deixam a leitura extremamente fluida e gostosa. Quando eu falo sobre esse ser um livro essencial, caso você seja profissional ou queira se tornar um profissional do tarô, ele está muito conectado a esta ideia de que você consiga se atentar a esses pontos importantes. Esse é aquele tipo de livro também, na minha opinião, que vale a leitura mais de uma vez. Sabe os tipos de livros que às vezes vale a gente pegar e ler uma vez por ano, por exemplo? Sentar e ler umas partes ou reler o livro todo também, porque conforme a gente vai avançando na nossa prática, nós vamos melhorando muito a nossa relação, tanto com o oráculo, com o nosso consulente, com a nossa profissão. E por conta disso, é natural que as nossas percepções vão mudando também. Então, conforme a gente vai conseguindo agregar a partir das releituras que a gente faz, isso é realmente muito rico e vai te auxiliar demais na sua prática. E aí, como vocês puderam perceber, eu não indiquei nenhum livro que é para aprender significação de cartas ou para aprofundar os estudos ou coisas dentro desse sentido. Porque, na minha opinião, como eu falei para vocês, esses são os livros que a gente pode considerar essenciais. Agora que eu tô chegando aqui no final deste vídeo, eu não me lembro se eu me apresentei para vocês, eu tô achando que não. Sempre chegam pessoas novas e afins, mas também eu tenho uma relação hoje em dia tão íntima com o YouTube que eu tenho uma sensação que quem assiste os vídeos já me conhece, já sabe quem eu sou, já me segue nas outras redes também, que é tudo @oeremita com 2 T's. Mas, de maneira geral, era isso que eu queria falar sobre livros que eu considero essenciais. Tentei falar de uma forma sucinta, objetiva, prática. E se você chegou até aqui, eu te convido a dar uma passada principalmente na minha comunidade. Mesmo que você não queira se tornar parte dela, um membro, ainda assim, só o fato de você conhecer, entender mais um pouco da minha proposta, é algo que realmente faz toda a diferença no meu trabalho. É claro que se você se tornar um apoiador dela, você será muito bem-vindo. Eu acho que a gente pode fazer um ótimo caminho juntos.